Ora viva, bem-vindos ao Despertar Debate, aqui na Strong Live, edição da terça-feira, dia 27 de outubro, para o ano de 2020, numa altura em que temos três temas para, portanto, debatermos nesta presente edição e contamos sempre com um painel de luxo. Temos cá conosco António Muxanga, deputado da Assembleia da República, do Partido Renamo. Temos também Augusto Pelembe, membro do Movimento Democrático de Moçambique. Temos ainda José Fole, membro do Partido Frelimo, e vamos analisar três temas, nomeadamente, vamos já começar pelo tema que dá conta de que empresários na cidade da Beira, na província de Sofala, portanto, protestam contra os raptos e, tanto, dentro deste protesto, lançaram uma nota sobre, aliás, a nível de imprensa, que dava conta de que iam encerrar os estabelecimentos comerciais. Outro ponto que vamos debater é o ponto que dá conta, então, da trégua que o Presidente da República deu, não é, ou dá, à Junta Militar da Renamo, cerca de uma semana, não é, 7 dias, para que possa existir espaço de algumas conversações. Vamos também analisar aqui os cerca de 400 mil pessoas, não é, refugiadas de Cabo Delgado, não é, que deslocaram-se ou deslocam-se por causa da guerra em Cabo Delgado, os insurgentes, assim que é, em Cabo Delgado. E antes de mais, gostava de cumprimentar aqui o meu painel. António Muxanga, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado pela presença, obrigado também, Augusto Pelembe, bem-vindo. Obrigado, Jorge. Boa tarde aos meus pares de painel e aos estimados telespectadores. Obrigado então, José Fol, também. Também, obrigado, agradeço a Deus pelas bênçãos de proteção e ao povo moçambicano, que tem sido um povo abnegado, resiliente, pese embora as adversidades que vive. Bom, obrigado pela presença dos três convidados aqui, o meu painel de luxo, e como sempre queremos pedir aos nossos convidados para que, em jeito de introdução, deixem ficar aquilo que são as notas que lhe marcaram a nível da semana, antes de entrarmos para o debate principal. E vou começar mesmo por José Fol. Quais são as evidências que tanto assegurou ao longo da semana? Muito obrigado. Primeiro, permita-me deixar ficar esta ida do as forças de defesa e segurança, que a cada dia estão a trabalhar na luta contra o terrorismo que nos abala como país. Foi encorajar as forças e reconhecer o grande trabalho que elas estão a realizar a cada dia para que, de facto, o terrorismo seja vencido no nosso território nacional. É do conhecimento, são patriotas que todos os dias os nossos jovens que estão no Teatro Operacional Norte, que estão nas Forças de Defesa e Segurança, estão a trabalhar e estão a alcançar vitórias incomensuráveis, muitas delas que não são reportadas nos órgãos de comunicação social, mas estão a fazer isto para que, de facto, este país seja um país onde reina a paz e a tranquilidade, onde reine o desenvolvimento. O outro aspecto importante é que a Assembleia da República, nesta sessão em curso, aprovou o relatório em relação a este processo, a este estado de emergência, e isto mostra mais uma vez de que as medidas que o chefe de Estado tomou, juntamente com outras forças vivas da nação, visavam ou visam efetivamente garantir o bem maior do povo moçambicano, primeiro, que é a vida, e depois garantir com que, de facto, não entrássemos para uma situação lastimável no nosso setor de saúde, no nosso empresariado nacional, garantir o equilíbrio dos setores para que, mesmo sendo aplicadas estas medidas contra o Covid, os outros setores também pudessem continuar a funcionar e sem criar grandes problemas para a nossa ainda em crescimento economia. Muito obrigado, José Fol. Augusto Pelembe,
Qual é o ponto que destaca a nível da semana? Este final de semana, em várias escolas, houve reuniões das escolas, dos pais, dos encarregados de educação. Eu fiquei preocupado porque na escola dos meus filhos deparei-me com uma situação que os alunos da 4ª classe devem voltar às aulas e os pais foram obrigados a se comprometem a levar as crianças de volta à escola. E também há uma nota que também nos deixa de educação preocupados, que é o pagamento, a volta do pagamento das propinas. E o que me deixou preocupado é que, principalmente na escola onde meus filhos estão, há 2 meses nunca recebemos fichas, nunca tivemos o acompanhamento da escola às crianças, e vem esta norma, esta obrigatoriedade de nós pagarmos as mensalidades. Eu até me eximi de falar, porque muitas das vezes quando a gente fala, ligam as nossas cores partidárias, parece que estamos já a fazer até oposição dentro das escolas, mas não é isso. É que, na minha opinião, não faz sentido. A escola não deu nenhuma assistência às crianças, mas mesmo assim estão a nos obrigar a fazer o pagamento das mensalidades. E também essa obrigatoriedade das crianças voltar, porque há uma circular do Ministério da Educação que dizia que as classes que não há exame, as crianças transitavam automaticamente. Mas estamos a sentir isso que nas escolas privadas estão a andar na contramão. Talvez porque querem que os pais venham pagar mensalidade, ou seja, estão a visar mais o lucro do que resolver o problema da educação. Eu queria aproveitar as câmeras da televisão, apelar ao Ministério da Educação que venha esclarecer isso, que venha o público colocar balizas, porque nós outros críticos chegamos não diz nada, porque a maioria das escolas privadas, quem são os donos são eles mesmos. Então, para evitar essas especulações, há uma necessidade clara de alguém de direito vir clarificar isso e dizer com A mais B o que é que nós, os pais, o que é que a sociedade deve se comportar mediante estas especulações que estão a existir. Obrigado. António Muxanga. Boa tarde, colegas. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar às famílias que choram, sobretudo a família do Dr. Mendlovu, assessor do Ministro de Saúde, que morreu vítima de Covid. Eu queria associar esta questão da morte do Dr. Mendlovu à teimosia que o Ministério da Saúde, em algum momento, tem demonstrado. O Ministério da Saúde garantiu-nos que tinha equipamento suficiente para a proteção do pessoal de saúde. E hoje estamos a descobrir que até o assessor do ministro, o amigo pessoal do ministro, o professor na universidade, morreu de Covid porque não tinha material de proteção. E a coisa veio à superfície porque a Associação Médica não conseguiu resistir, a própria Ordem dos Médicos não conseguiu resistir e disse a verdade. Eu penso que temos que parar de tentar tapar o sol com a peneira. Queria chamar a atenção ao Ministério da Educação para tirar ilações do que está a acontecer, antes que seja tarde. Nós não perdemos nada em adiar o ano letivo e ganhamos muito pouco em levar nossos filhos para ir à morte, alegadamente porque temos que criar espaço para as crianças terem lugar no próximo ano. E a terminar, queria dizer que melhor do que visitar as forças seria visitar as pessoas que estão a sofrer na praia, sem lugar de dormir. Por isso, o chefe do Estado prestou mau serviço à nação ao visitar as forças, ir fazer uma reunião do comitê do partido e não ir onde as pessoas estão a sofrer. As pessoas deram parto dentro dos barcos. Exato. Há uma nota que eu quero acrescentar, muito rapidamente mesmo. A situação da Covid-19. O desprezo à saúde humana mesmo, primeiro do próprio Ministério da Saúde. Eu volto a repetir isso. Há um colega e amigo que a filha foi
detectada. E até hoje, já passam 45 dias lá para dizer os resultados daquela família. Não disseram nada até hoje, ou seja, Exato. eu não sei esse investimento tanto propalado que está sendo, os gastos estão a ser feitos para investimento na saúde, mas que no terreno não está acontecendo. Ou seja, as pessoas... Exato. Augusto, este é um tema que poderemos eventualmente Não, debater. é uma preocupação. E Exato. também, eu queria, Compreendo esse final de semana saí um pouco pela praia, pela cidade. As pessoas estão a ser ignorantes. Eu vi até pessoas cultas. As pessoas não usam máscaras, conversam normalmente. E eu fazia uma ponte. Se até um Cristiano Ronaldo, que até o ar da casa dele é e levar a sério esse problema. Se até o assessor do ministro perdeu a vida, Obrigado, e então. muitos de nós também temos que ter esse cuidado. Augusto Lempa, muito obrigado. Vamos entrar já para os temas de destaque. Por causa do nosso tempo, também temos que fazer a gestão do mesmo. Eu vou começar mesmo por José Fole, onde vamos olhar para essa questão dos empresários na Beira, portanto, criarem esta ideia de encerrar os estabelecimentos em protesto contra os raptos na parcela do país. É importante ressalvar que em 7 anos, segundo aqui os dados, ocorreram cerca de 12 raptos na cidade da Beira, e uma das justificações deste ato, deste protesto, tem a ver também um pouco com um bocadinho de falta de esclarecimento por parte das autoridades. José Fole, como é que podemos olhar para esta iniciativa do empresariado a nível da cidade da Beira? Bom, o direito à manifestação e a apresentar indignação em relação aos vários ou aos problemas que apoquentam uma certa idade é constitucional. É constitucional, portanto, estão na sua razão quando eles veem beliscados os seus direitos por manifestarem-se, para recordarem a quem de direito de que eles também têm maior dignidade e proteção das autoridades policiais e outras deste país. Não vejo nada de errado, pelo contrário, não sei se usei a expressão correta, mas penso que sim, pelo contrário, tenho que saudar este grupo, porque fez manifestações, mostrou a sua indignação de forma pacífica, não é? É aquilo que todos nós queremos que aconteça dentro dos ditames, tendo pedido a autorização ou tendo respeitado todos os ditames legais. Agora, a questão do encerramento das suas instituições comerciais, eu penso que aí estamos a ir para o extremo. Este país é um país que ainda está em consolidação, onde ainda há zonas onde a população tende a percorrer grandes quilómetros para ter produtos básicos, mas também estes empresários conseguem trazer produtos essenciais de várias partes do mundo para o nosso país, e ao fecharem esses estabelecimentos estariam também a coartar a possibilidade do povo poder ter acesso a estes produtos. Estariam também a não olhar para aquilo que é o direito do povo de ter acesso aos produtos de primeira necessidade e outros que garantam a sua sobrevivência. Eu penso que o que deve acontecer é um equilíbrio racional entre a nossa medida, não é, de protestos, de indignação e, de facto, os resultados que nós, ou a forma como nós queremos pressionar
as autoridades a atingir um certo resultado. Isto não deve prejudicar a população. José Fausto, uma das colocações que se faz, por exemplo, foi a atuação do Instituto Nacional das Atividades Econômicas ao notificou cerca de 20 estabelecimentos comerciais, alegando que esses estabelecimentos não informaram, por exemplo, ao INAI, não é? Não informaram ao INAI, isto é contra... É preciso perceber de que a atividade comercial é uma atividade regulada. Então, se eu pratico esta atividade comercial, independentemente da minha intenção, é preciso obedecer à lei. A lei não se negocia. Essa lei diz que se comunica ao INAI. Há de chegar aí. Vamos chegar. A lei não se negocia. Conforme eu disse, o que move a vida em sociedade é o contrato social. O contrato social que nós temos, que é regulado, o Dr. Mchanga bem sabe disso e poderá, se calhar, se tiver dúvida, consultar. E a lei serve para isto, serve para todos, para regular esta vida em sociedade. E cada setor da atividade tem as suas regras, não é? E tem instituições competentes que devem ser informadas. Porque quando eu aceito realizar uma certa atividade, aceito submeter-me a certas regras. Não estou a falar da indignação. A indignação é correta, mas também não podem aparecer de um dia para o outro e criar condições para que o povo passe mal porque estou a protestar uma determinada situação. Imagine que, por exemplo, hoje o hospital X fecha porque os médicos ou alguns profissionais estão indignados. Não digo que não pode acontecer, mas é preciso olhar o bem maior que está sendo violado naquele momento. É preciso nós colocarmos isto na balança. Exato. E vermos se aquilo que nós violamos ou aquilo que nós fazemos com a nossa ação para pressionar um certo resultado não está a criar prejuízos ainda maiores. É isto que eu queria deixar ficar. Ok, eu volto a fazer aqui uma pergunta e se calhar poderá responder depois que eu passar aqui a palavra aos outros painelistas. Houve uma coerência na atuação, por exemplo, do INAI, olhando para o contexto em que se está portanto, a protestar os raptos, associa-se muitas das vezes até aos empresários, mas vamos responder, portanto, assim que rodar aqui a palavra, sinto que o Augusto Pelé também quer aqui comentar. Augusto. Supostamente porque informaram ao INAI, sendo que informaram a ideia de protesto a nível de uma comunicação de imprensa que inclusive teve acesso à secretária de Estado, Stella Zeca. Como é que olha para este ponto? Bem, primeiro quero parabenizar a cidade da Beira, que está sendo um exemplo das grandes revoluções. Se for já ver, a cidade de Maputo, província de Maputo, tem sido o epicentro dos sequestros, mas há um silêncio cúmplice dos empresários. Felizmente, tinha que ter um ponto de partida e a cidade da Beira já começou a demonstrar essa insatisfação. E eu quero parabenizar a todos os empresários, porque usaram uma forma ordeira, uma forma respeitosa de manifestar, que é um direito estatuído por lei mesmo. E eles estão de parabéns. Agora, muitas das vezes, quando a sociedade, a população, grupos sociais chegam a essas atitudes, muitas das vezes é por falta da reação da própria polícia, como eles deixaram bem claro. Todos esses sequestros que aconteceram, tanto em Maputo, na cidade da Beira, e até mortes, não tiveram esclarecimento da própria polícia. Muitas das vezes nós assistimos uma polícia que diz: temos pistas, estamos a trabalhar. Mas passam anos, passam meses, nem água vai, nem água vem. E se for já olhar, muitos desses valores são transicionados via bancos. E não faz sentido, o dinheiro passou pelo banco, nos bancos tem câmeras de segurança, as pessoas levantam os valores, mas em nenhum momento nós chegamos a conhecer os verdadeiros
E esta impunidade, muitas das vezes, deixa uma porta, um caminho aberto para que os criminosos continuem a fazer e a desfazer, porque sabem que nada vai lhes acontecer. E se for já olhar esse passado, a história dos sequestros, muitas das vezes há um envolvimento direto ou indireto de algumas figuras da Cernic ou da polícia, ou até mesmo do governo. É esta impunidade que levanta essa insatisfação da sociedade. E se o governo, ou quem é de direito, não resolver essas questões rapidamente, hoje ou ontem foi a cidade da Beira, amanhã será outra cidade. E outro dia será o país todo a se revoltar contra essa situação. Como é que olha para a atuação do Instituto Nacional da É vergonhoso, é vergonhoso. Por quê? É tendenciosa ou tendencioso essas visitas. Por quê? Não faz sentido. Exatamente vão aparecer ou vão fiscalizar aquelas lojas que estão fechadas. Por que não foram para Dondo, para outras localidades, para outras cidades? Foram ali, ou seja, houve uma orientação clara para poder desmotivar, porque aquilo é dizer o quê? É amedrontar o empresariado local. Mas eu acho que eu até assisti a conferência de imprensa da Rita. Eu acho que até ela falava ali, mas é para o mandato. Sabes quando escrevem para ti papel vergonhoso. Olhando para este decreto, por exemplo, do licença de atividades econômicas, deve numa antecedência de pelo menos 10 dias comunicar à entidade licenciadora Todas as normas e leis têm as suas exceções. Mas sabes que estamos a falar da luta contra assassinatos. Pá. Sabes a dor que aquelas famílias sentem. Imagina aquele senhor que foi assassinado aqui. Imagina os filhos dele. Pá. Nós, muitas das vezes, não sentimos porque não atingiram alguém mais próximo. Imagina os próximos daquelas famílias. Imagina o quanto a economia moçambicana perdeu por causa desses sequestros. O Rizwan saiu do país. Quantas empresas o Rizwan comandava aqui? O Bashir, o Mohamed Bashir, ali na Karl Marx, a loja está fechada. O retrocesso que traz a economia. Quantos senhores empregavam? Ou seja, eu estava a ver uma matemática que um jovem dizia assim, no mês passado fecharam-se 20 empresas. Aliás, despediu 20 trabalhadores. E na sociedade moçambicana, um trabalhador nas nossas famílias é para 7 pessoas. Então faz trabalhadores vezes 7. Ou seja, estamos a colocar em risco mais de 140 pessoas. Então, esse problema com esses empresários, essas mortes, esses sequestros, trazem consequências gravíssimas. Então, quando vejo uma Rita a ser pau-mandado, a não ter capacidade, eu acho o silêncio dela era melhor do que outra coisa. António Changa, é uma abordagem que os empresários parece que não receberam de bom grado, em algum momento, segundo alguns até comentários, não é, que tanto circulam. Mas como é que podemos olhar? Concorda, por exemplo, com a ideia do Augusto Pellembe, não é? De olhar para a atuação do INAI como sendo realmente vergonhosa, segundo o termo que usou, ou simplesmente podemos alicerçar no que diz José Fole, que é preciso que a lei seja usada, quer dizer, para poder regular certas situações? Qual é a sua interpretação? Antes de responder à sua questão, o senhor leu uma passagem da lei que diz que o empresário tem que comunicar com 10 dias de antecedência. Sim. Quando há falecimento, como é que ele toma conhecimento daqui a 10 dias vai morrer meu pai e meu tio? Então a própria Rede Freita tem problema de juízo.
o que ela tem que fazer é abandonar o posto, enquanto ainda tem alguma dignidade. Mas o decreto Para não 34 sair para pior. 2013 Então, está... esse decreto está mal escrito, porque não cria essa exceção de salvo em caso de falecimento. Há falecimento na tua casa, o patrão da empresa morreu, tem que ter 10 dias para comunicar com o meu patrão, vai morrer um dia X, estarei fechado. Isto é uma brincadeira de mau gosto. Olha, o que eu sei é o seguinte, quem chora não tem instrumento que possa ajudar a dimensão do seu grito. Quem chora não tem instrumento para medir a quantidade das lágrimas que liberta, seja ela em litros, em volume ou em quilos. Então, o mais grave ainda é que o ministro do Comércio, nesta altura, é um empresário natural da Beira, que em condições normais deveria se solidarizar com os seus lá. Porque ele é um dos grandes empresários, é dono da Cornelda, é dono de muitos caminhões. A empresa que tem mais caminhões na Beira é dele. Mexida. Então é coisa dos outros. Mas não é assim. Que viva do comércio. Da governação. Então aqui encontramos uma situação muito embaraçosa para o próprio povo moçambicano. O INAE aparece a dizer que deviam ter requerido comunicar. Que eu saiba, quando as pessoas requerem fazer negócio no país, não requerem no INAE. Requerem na direção do comércio. Então, apareceu o INAE a dizer não me comunicaram. Não, a comunicar a ti como quem? O INAE foi a direção do comércio. Direção do comércio da cidade. Foi ao Conselho Municipal da cidade. Que são as entidades que participam no licenciamento. Depois, aquele documento tem uma coisa muito interessante. É distribuído no dia 23 ou 24, entretanto, a data da elaboração é dia 26. Quer dizer, o documento é elaborado no dia 26, é intimar a pessoa para se apresentar no dia 26, o documento chega às vitrinas das lojas no dia 24, significa que foi distribuído na noite do dia 23. Em que sociedade estamos? Onde é que está a inteligência das pessoas? Isto é a pior vergonha que eu já vi na vida. Portanto, eu penso que o INAE tem que fazer é pedir desculpa e aquela senhora aprender de uma vez por todas. Pela idade, acho que já deve ter mais de 40 anos de serviço. E como mulher, deve ter mais de 55 anos também. Pode ir para casa, vai descansar, em vez de nos envergonhar. Eu nunca esperei que senhoras tipo aquela senhora Freitas pudessem se deixar alienar para ficarem podres ainda vivas. Daquela é a fraca atuação, por exemplo, da polícia, do Cernic. Mas aqui é um dado interessante que importa levantar, não é? Que ao longo da semana passada, o Cernic, em cooperação com a PRM, prendeu 6 suspeitos de raptos. Não é? É um dado que eu estou a levantar para dizer que em algum momento não seria o caso, por exemplo, de ainda não ter chegado à altura de clarificar ou esclarecer os casos, mas a polícia efetivamente está a trabalhar? Um dos grandes problemas que os empresários da Beira apresentam é esse. Foram presos os raptores e pagaram 1,5 milhão e foram soltos. Este problema já deixa de ser de Cernic. Este problema é próprio do sistema que está a governar o país. Eu, no lugar do presidente da República, ia fazer muita coisa e dentro do próprio Cernic. E dentro dos próprios tribunais, para tentar perceber como é que é possível. Muxanga, Alguém deixa de ser suspeito porque apresentou 1,5 milhão. Por que não deram, por que não deram termo de identidade de residência? O que é que custa a um raptor, efetivamente, pagar 1,5 milhão? Exige, sei lá o que. Olha, desculpa, esta história de que a justiça em Moçambique tem que ser feita para aqueles que têm dinheiro envergonha-nos, faz-nos os mais velhos do que nós, até tem saudade do filho de Salazar. Alguém me perguntou um dia no campo
se eu não conhecia o filho de Salazar, para o filho de Salazar voltar a governar como Salazar governava o país, as pessoas até preferem ser colonizadas, mas com valor, do que com esta coisa de ter criminosos negros e moçambicanos que não sabem valorizar a vida dos outros. Não, nem quero responder, mas quero trazer esta indignação de Muxanga. Em algum momento dizer que não é uma indignação provavelmente formada pelo setor, por exemplo, que dirige o país, conforme estava a dizer. Às vezes o preço desta coisa da divisão de poderes é este. Quantas vezes o presidente da República apareceu a insurgir-se contra situações similares em que pessoas que cometeram certos crimes, pessoas que, para as forças de defesa e segurança, haviam elementos para a sua detenção e o seu julgamento, pessoas que foi verificada todo o escopo da sua atuação, crimes, até contra o Estado, a serem libertas. Não, mas aqui a questão é diferente dessa, porque aqui, Para serem libertas. aqui cobrou-se dinheiro, cobrou-se 1.500.000 meticais. Desculpa. As pessoas pagam calção. Com licença. O que eu penso, Então, que deve acontecer. essa calção é de quanto? Sim, o que deve O próprio acontecer. presidente da República tem condições de pagar calção de 1.500.000. O que deve acontecer... Estamos a fazer o quê? O que deve acontecer é que nós não podemos olhar para o sistema da justiça em pedaços. É preciso olhar no seu todo. E temos o privilégio de termos aqui um deputado da Assembleia da República que, em sede, faz parte, pode propor algumas mudanças naquilo que é o escopo das leis deste país, para tornar mais célere a justiça. E, de facto, para que estas situações sejam situações que tenham um outro aspecto. Não é preciso legislação para alguém sentir vergonha. Meu irmão, desculpa. É preciso balizas, Se nós continuarmos com este caminho, a independência não tem valor nenhum, vale a pena voltar uns colonos aqui. É brincadeira isso. Olha, o rico pagou 1.500.000 está a passear fora. Augusto, que brincadeira é essa? Eu penso que queria deixar o seu comentário. Fole, eu acho que é desprezar a nossa capacidade. Quando colocas assim, estás a desprezar a capacidade nossa de porque não faz sentido a liberdade, essa calção de 1.500.000. Quem tem capacidade... Dizia... Deixa eu terminar meu raciocínio. Não, é preciso incidir sobre o quê? Deixa eu terminar. Deixa eu terminar meu raciocínio. Se nem, vamos dizer, o presidente da República viu os salários ali, eu acho que ganha 400 ou alguma coisa. Não, 205. 205. Quem? O presidente da República. Sim. Então, o cidadão que foi acusado de rapto está a ganhar Veja, foram dados calção e pagaram naquele dia e saíram. Nem Osório Lucas está em condições de trazer 1.500.000 ganhos. Este é um debate e até queria voltar a olhar. Não, mas essa razão que eu digo que não vamos pegar este assunto em pedaços. Deixa eu terminar meu raciocínio. Veja, por exemplo, quando falamos de dinheiro, a mesma capacidade que um empresário tem recursos financeiros é diferente da minha, que sou funcionário público. Mas, por exemplo, uma das indignações que é esta mesmo, por causa dos da minha, que raptos, sou funcionário por causa público. Agora, esta situação dos raptos, é aquilo que eu estava a dizer, não deve ser olhada de forma muito simplista. É preciso ser olhada para terminar este tema, eu gostava de forma muito profunda. Já que estamos a olhar... Não pode eximir o chefe do Estado. Ele quem nomeia a procuradora? Quem nomeia a procuradora? A procuradora é a culpada dos raptos. Vou pedir um bocadinho... O Ministério Público é que promove os raptos. Quem promove as calções? Para terminar este debate... O procurador nunca foi chamar uma legalização. Para terminar este debate, já foi chamar legalização. A Inspetora Nacional das Atividades Econômicas, Rita Freitas, ontem numa comunicação, ela acabou dizendo que os estabelecimentos notificados, que pelo menos previa-se uma multa de 500 salários mínimos, ela acabou afirmando que não serão multados. Por quê?
eu quero perceber do seu ponto de vista esse pronunciamento de Rita Freitas, numa altura em que podia-se olhar para a própria lei, a aplicação deste decreto, não é? Dá conta de que as empresas devem comunicar, os estabelecimentos comerciais devem comunicar em pelo menos 10 dias. Ela aparece ontem a dizer que não serão multados. O que é que moveu ela, do seu ponto de vista, a afirmar isto? Bom, eu não vou partilhar da insanidade discursiva que o meu colega usou quando diz que a lei tem, cada lei tem exceções. Não, todas as leis têm exceções. Não. Quais são? Quais são? Mas neste caso em concreto não acabou havendo exceção. Então, para dizer o quê? Para dizer quais são as exceções? Ok. Vamos lá. Qual é a exceção? Não, deixa lá. Não, diga-me lá. Deixa eu responder essa pergunta. Não, eu quero Desculpa, Augusto. eu quero dar os 30 segundos. Augusto, eu vou dar os 30 segundos, mas fala. Eu gostava de conseguir. A lei de violência doméstica, qual é a exceção? Permite-me, Augusto. Está aí o decreto, diz que tem que se anunciar durante 10 dias antes. Morre o dono da loja. A loja não vai fechar. Então, aqueles... Isso é o quê? A lei tem Isso é o quê? Não é isso que você está dizendo. Com licença. Não é isso que você está dizendo. Qual é a base legal que a Ruth Freitas usou para ele fazer expensão? Apanhou que as pessoas infligiu a norma, não aplicou a multa. O que é que moveu? Com licença. Quando ia fiscalizar, tinha espírito de diabo, chegou lá, apanhou o espírito de Cristo, por isso está a perdoar. Volto para si, cada um tem seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Bom, eu penso, em relação à questão que coloca, tem pelo menos 10 segundos, por favor. É preciso ver o que esteve de trás para que estas instituições estivessem fechadas. Qual é o motivo que esteve de trás? O motivo que esteve de trás é a indignação dos empresários da cidade da Beira face à questão dos raptos. Eles manifestaram-se para mostrar a sua indignidade, para que, de facto, aqueles que são de direito ou aquele que é de direito possa olhar e agir mediante esta situação para que esta situação fosse travada. Como é que posso dizer? É uma justificativa legítima. Para além de ser legítima, é uma justificativa bastante forte. Apesar de ter se criado esta situação do fechamento destas instituições, o que obrigou com que houvesse esse fechamento é em virtude desta indignação. Certo, olhando esta situação, era previsível que quem de direito, no processo da aplicação das multas, pudesse ver de que provavelmente o bem a proteger era maior do que o bem que era não é isto. Isto é só quer dizer outra coisa. Você sabe que exceções quer dizer outra coisa. Obrigado pelo seu comentário. Que o bem que nós pretendíamos naquele momento, como eu posso dizer, agredir. Então, a posição da Rita Freitas no momento a contrariar a ação que foi tomada nessa sexta-feira. E é normal que alguém apareça com uma posição e depois apareça com a outra. Se a Rita Freitas foi a cumprir o decreto, tinha que cumprir o decreto na letra e no espírito. Ao se comportar de forma dúbia, como quem saiu da casa dela com o espírito do diabo, abençoada por diabo, e chegou lá, encontrou Cristo, e voltou cristalizada, e voltou cristã. Então ela tem que aparecer ainda mais a pedir desculpa e a declarar publicamente que nunca mais vai admitir que o diabo aproxima o talhão onde ela vive. Porque o que ela fez foi manchar por completo todo o governo. Criou uma sensação de que este governo que faz coisas que não sabe o que está a fazer. Muito obrigado. Forma rápida só para encerrarmos este tema. Pode-se congratular a ideia, o pronunciamento depois da Rita Freitas? Será um pedido de desculpas ao dizer que não vai assim, já virou aqui os nossos dirigentes e tentarem subestimar do conforto, está a subestimar
a nossa capacidade de análise dos telespectadores. Parece Seria uma outra premissa. Não, um outro ponto de vista mas do José é Forte, isso mesmo. sendo que é um Não debate. é desprezo mesmo, mas é consequência de vários anos. Por isso que o governo de Moçambique sempre quis que os moçambicanos não tivessem escola, ou se tivessem, mas uma escola precária, com aquelas passagens automáticas, porque, sabes, os ditadores gostam de ter um povo burro para não pensar. Só que, infelizmente, nós, os moçambicanos, se esforçam mesmo com baixos salários para estudar. Obrigado, eu queria que olhasse e esse de estudo forma nos dá capacidade específica para para o pensar. pronunciamento. Então, essa senhora Rita, nós moçambicanos, Exato. somos os moçambicanos de 75, de 90, não. Muito obrigado, Já temos Augusto capacidade de Belém. análise. Ela meteu água, ela tem que vir pedir desculpa aos empresários da beira. Muito obrigado. Se for teria Muito feito obrigado, isso. Augusto E Belém. ela Vamos ao fez próximo- vamos ao próximo a pau tema. mandado. Ela foi ler aquilo, não foi ela que escreveu. Ela foi mandada a fazer aquilo. Obrigado. Vamos ao próximo tema. Vamos falar desta comunicação que o Presidente da República fez quando da sua visita, portanto, a Cabo Delgado. Muxanga, como é que olhou para o pronunciamento do Presidente da República no dia 25, não é? Penso que quando da sua visita a Cabo Delgado teria pronunciado que vai dar trégua de uma semana ou de 7 dias à junta militar da RENAMO, sob o ponto de vista de abrir espaço para que possam existir conversações rumo a uma paz. O assunto foi muito controverso, tendo em conta a região da atuação do Nhongo. Mas seja como for, porque Moçambique é o uno indivisível do Rovuma Maputo, peca aqui porque o presidente perdeu tempo a declarar essa trégua com o Nhongo, e eu acho que para declarar trégua, e depois voltar sem visitar as populações que sofrem, que estão na praia de Piquete lá de qualquer maneira. Mas seja como for, estamos à procura de uma solução. Ele marcou o passo que marcou, agora cabe ao Nhongo e às pessoas que disseram que estavam interessadas em ir trazer o Nhongo ao diálogo, irem atrás do Nhongo, trazer o Nhongo ao diálogo. O que é mau neste jogo todo é aquele oportunismo estúpido do porta-voz da Frelimo, tentar trazer o Sufo Momadi para questões do Nhongo. O Sufo Momadi tem um programa concreto de DDR, desmobilizar os militares da RENAMO, integrar aqueles que podem ser integrados na polícia, nas Forças Armadas, e aqueles que podem ir para casa, irem para casa. Então, não se pode fazer uma salada russa, que o Caifadini foi dizer, porque nem todos somos russos. A semelhança da mesma salada russa ou indiana, que o Nhongo está a servir aos moçambicanos. O Nhongo diz no seu discurso que exige a publicação do documento que ele endereçou à News. Depois diz que, mas não quer falar, não quer o Sufo envolvido. Quer dizer, a minha questão é, o Nhongo não tem cópia da carta. Se ele é autor da carta, por que não manda publicar a carta que ele tem? Se não tem dinheiro, por que não manda para o amigo deles, David Simango? Porque o que Simango diz é muito próximo daquilo que o Nhongo diz. Ou entregar os mesmos jornalistas que andam lhe dar a oportunidade de fazer a sua propaganda por todo o país. Então, eu acho que é preciso que o próprio Nhongo perceba que nem todos somos russos, nem todos somos indianos. Por exemplo, eu não como piripiri. Então, ninguém tem que me servir salada com piripiri. Agora, eu não falei aqui de nenhum partido, falei de alguém. Agora, se o senhor quer assumir o que esse senhor anda a dizer, isso vai ser outro assunto, que poderemos tratar no próximo momento. O que eu queria dizer, desculpa. O que eu queria chamar a atenção aqui é que está aqui a trégua declarada. Já apareceram muitos voluntários que diziam que podiam ir atrás do Nhongo. Que aproveitem, vão atrás do Nhongo, vão aconselhar o Nhongo para sentar com o Presidente da República para encontrar essa solução das reivindicações que ele tem. Agora, juntar o Sufo Momadi, quem elegeu o Sufo Momadi fomos nós. E nós não estaremos nessas negociações de tirar o Sufo Momadi da liderança do partido.
Muxanga, Então, deixa-me dizer. Se a questão do Nhongo é essa, ou como a Combe Belém, então não vale a pena ele parar do que está a fazer, vai ser caçado até ser apanhado. Agora, se ele quer paz, pelo que me constou, ele disse que tinha reivindicações. Essas reivindicações. Muxanga, um dos programas principais do quinquênio do Presidente da República é mesmo a consolidação da paz. Esta trégua de uma semana que o Presidente decretou, são 7 dias, é legítimo, é possível em quase 7 dias abrir espaço para que o Nhongo possa entrar em conversações? Quem tem que mostrar, quem quer mostrar interesse em dialogar são as partes. Se o Nhongo está interessado em dialogar com o Presidente da República, há de mostrar. Se o Nhongo, o Presidente da República está interessado em dialogar com o Nhongo, o Raiva tem o número do Nhongo, o delegado da TVM na Beira tem o número do Nhongo, o homem da Rádio Moçambique, o de Diário e da Delegação de Notícias na Beira, esses têm o número do Nhongo. Então, qual licença? A partir desses aí, deixa-me concluir. 10 segundos, a partir desses aí, pode-se encontrar uma plataforma de não só telefonar, como ir até próximo onde o Nhongo está, tendo em conta que as Forças Armadas vão parar de o caçar, e as pessoas irão dialogar de forma presencial. Aliás, acho que o Conselho Cristão, que tanto se voluntariou, tem a oportunidade de ir atrás do Nhongo. Todos os religiosos que andaram ali a manifestar, mandatados como paus mandados, agora têm a oportunidade de complementar a vontade divina de trazer a paz para o país. Muito obrigado, Muxanga. Augusto Pelembe, tanto o líder do Movimento Democrático de Moçambique saudou a ideia do Presidente da República de decretar trégua de 7 dias para dar espaço de diálogo ao Mariano Nhongo. Bem, David Simango, na minha opinião, traduziu aquilo que é o sentimento dos moçambicanos, não é? Porque mesmo no surgimento da própria Renamo, em 76, várias tentativas de diálogo, mas o regime assim não o quis e tivemos os 16 anos de conflito e de destruição do processo da economia e do desenvolvimento do nosso país. E David Simão, quando chama a divulgação tanto do documento que Mariano Nhongo mandou para o chefe do Estado, também como os termos de referência desse diálogo, é mais para a sociedade poder perceber e fazer o seu juízo. Porque muitas das vezes o que acontece, mesmo os acordos que Busa, o Chissano, o próprio Felipe News tiveram com o líder da RNAM, muitas das vezes nós não tivemos acesso. E depois de gladiar-se, saem, fazem comunicados, cada um jogando culpa para o outro, e a sociedade fica sem perceber o real motivo dos conflitos políticos militares que acontecem no país. E esse cansaço, essa fadiga que levou com que David Simão transmitisse essa insatisfação. Vão dialogar, força, mas nós queremos perceber quais são as reivindicações do Nhongo. Qual é o posicionamento do deputado? Quais são os termos de referência para que nós possamos fazer o juízo? Porque o que o David Simão está a dizer é que não já ter a junta militar. Ontem tivemos a Renamo a fechar as estradas. Mas por quê? Porque todos os acordos eram feitos a dois. Eram fechados a duas forças. A sociedade não tinha parte com isso. Mas quando começam a degladiar, quem sofre é a sociedade. É o povo moçambicano. Nunca viste e nunca verás o filho do Inhussa perder a vida por causa do conflito. O filho do Ossufo Mamada a perder por causa desse conflito. Mas o motivo do conflito são eles mesmos. Então, eu olho a colocação e reflete aquilo que é o pensamento de todos que essa posição é tardia. Tardia porque havia tantos motivos, mas tantas oportunidades para se conversar com o Nhongo.
Dizia o deputado Muxanga. Jorge, deixa eu terminar o meu raciocínio, por favor. Porque isso dói-nos o coração. São caros, são mortes, são destruições de infraestruturas. Isso é um retrocesso, pá. E veja só, Jorge, o Nhongo, quando começou, teve acesso à imprensa, a tempo e hora. Nhongo liga, fala. Nhongo foi usado na campanha eleitoral pelo Partido Frente. Nhongo teve nossa proteção. Agora as coisas estão mais lucidativas. Quando um agitador político, como o presidente do partido deles, aparece a divulgar até documentos. Vou pedir uma organização. Folha, eu vou colocar essa pergunta. Faz favor, faz favor. Ordem na sala, antes que peçamos aqui o intervalo. Está a mostrar que temos aqui um agitador político. Há 20 anos. Faz favor, vamos, eu peço ordem. Peço ordem no estúdio, se faz favor. Antes que entremos para o próximo tema, só para terminar. Folha, o Presidente da República, certo, o Presidente da República uma ligação da parte do Presidente da República e exige que efetivamente seja publicado este documento. É preciso saber de que nestes processos a questão do protagonismo muitas das vezes sobrepõe-se à causa verdadeira. O Presidente da República, pelos canais oficiais, fez chegar aquilo que era o seu posicionamento, fruto da sua consciência, para mostrar mais uma vez ao povo da sociedade moçambicana que ele é um indivíduo do diálogo. Fez isso, instruiu as forças de defesa e segurança para pararem a perturbação que nós vimos através desses documentos, que o MDM, o seu líder, aparece para fazer um aproveitamento político. Porque sempre dizem de que os acordos, eles não participam, não é uma forma. E mostrou e deixou sintético ao povo moçambicano de que, afinal de contas, durante todo este tempo, ele sempre teve contactos com Nhongo. Provavelmente é que dita, façam isto, façam aquilo, mostrou aqui. Nós não entramos no jornal. Vamos encerrar este ponto. A colocação, faz favor, Pelé, tem seu tempo. Folha. Eu coloco só para terminar este ponto. Acerca que, por exemplo, o Nhongo coloca o condicionalismo da publicação do tal documento, há espaço para que isso se efetive? Que publicação do documento? Não há nada a temer aqui. O que o chefe do Estado quer é que o seu povo, o povo moçambicano, o povo que o elegeu, viva em paz, em tranquilidade. Possa circular em paz e em tranquilidade. Agora, é importante deixar ficar aqui e pegar algum conhecimento que nós temos e que nós ouvimos das próprias entrevistas do próprio Nhongo. O Nhongo, a maior reivindicação dele é em relação à questão da liderança do seu partido. Ele reivindica a liderança. Sim, mas a questão da liderança da ARNAM não é decidida a esse nível. Eu quero chegar. Deixa-me terminar. Não. E ele reivindica esta liderança. Com certeza o chefe do Estado não há de entrar sobre matérias que têm a ver com questões de índole partidária. O presidente vai colocar mão na ARNAM e dizer que perante a sua reivindicação X, agora você fica presidente da ARNAM, fica secretário-geral da ARNAM, o presidente não vai colocar e não vai meter mão em questões estritamente partidárias. O que o presidente vai chamar a si a colação é aquelas reivindicações que ele provavelmente possa ter com o Estado. Ele pode apresentá-los.
e vamos encontrar um mecanismo de diálogo. Bem, infelizmente Então, nosso tempo já não nos preciso- permite muito, mas eu queria sim. insistir um bocadinho nesse tema, até vou promover É preciso Só ver favor, vou dar- essas questões. Exato. E é preciso ver estas incongruências que estão nesses documentos. Exato. Porque no passado, e tivemos também o representante das Nações Unidas a falar sobre estas questões, a dizer que, de facto, uma das situações que poderá complicar este diálogo é o Nhongo querer transportar a situação partidária para ser resolvido por entidades para terminar. que não fazem Exato, parte Michel, deste partido. O presidente deu essa comunicação no final de semana, dia 25, e já houve resposta por parte de Mariano Nhongo, e um dos pontos é mesmo a publicação do documento. O que é que se pode esperar neste tempo? A ser que, por exemplo, o presidente não Mas vá deixe-me de só acordo, terminar. não vá de acordo com a ideia de publicar o documento. O que é que se espera que pode acontecer? O próprio Nhongo pode entregar a cópia dele. Quando eu faço o requerimento, deposito numa instituição a pedir uma coisa, passados 15 dias não tenho resposta, eu mando publicar o meu documento. Eu acredito que o Nhongo tem o protocolo do documento. Ele que publica o documento que ele tem. Se ele não tem dinheiro, há um apoiante dele que tem muito dinheiro que está na beira. Manda para ele, vai Obrigado. publicar. Augusto, o que é que pode acontecer? É assim. Eu sinto. Eu penso. Não, está a ter dificuldade de responder. Eu penso que aqui há uma manobra dilatória do Nhongo e David e o David Simbango, presidente do MDM. Há um problema aqui. Há um problema aqui. Então, parece que da Beira ditam orientações para o Nhongo atuar. Portanto, não estamos Bom, felizes. não queremos criar aqui uma guerra de partidos. O Congresso da Renamo, É general, preciso. saiu a dizer respeitem aquilo que Djacama traçou. É preciso. Vai haver o problema Nós não aqui é o entramos DDR. Vamos ao próximo tema para O terminar. importante Com nisso, licença. o Vamos ao importante próximo nisso, tema, Com licença. por favor. é preciso Com licença. que se Com licença. é preciso Com licença. Tem legitimidade para falar dele. O MDM tem menos de 9 membros na Assembleia da República. Se da outra vez conseguimos criar bancada de 9, deixa de ser quem criou. Aliás, quando se criou a bancada, nem reuniam o Um número, número mínimo. Então, mínimo para para a dizer, criação da bancada. até porque depois de levaram o pai do Davis e a mãe Celina Muxanga Simango para o campo de reeducação, quem deu escola ao Davis e os irmãos dele todos foi a Frelimo. Então, eles são criaturas da Frelimo. Fala, Não o seu mistura as posicionamento coisas. é que há aqui um espaço de manobra entre Há um o espaço de MDM. manobra para gastar. Aqueles não tinham pai. Eu penso que Quem pagou para ele? eu acho que o líder do MDM, Olha, qual já não nos Qual senso? Mariano Nhongo, Qual senso? deve Qual senso? ter o sentido de cultura de Estado. Qual senso? Pelé, Vamos começar aqui, querido. Faz favor, Pelé, ordem, Pelé, ordem, faz favor. Pelé, qual senso? Qual senso? Pelé, Exato. Pelé, vai conversar com a Graça Machel. A Graça Machel vai te dizer. Desculpa, que onde qual senso? Estou a dizer, vai conversar, vai conversar com a Graça Machel, vai te dizer uma das famílias beneficiárias do coração dela. Foi ela desafiar Samora Machel e dizer: você tirou pai e mãe, aqueles miúdos, eu vou dar escola. É legítimo. Então, graça de quê? Não é da Frelimo? Olha, a pergunta que eu colocava Mas mesmo a para escola não encerrar é Frelimo, era os professores são Paulo Augusto, mudar assim. A pergunta que eu colocava, que não vai ser possível entrarmos para o próximo tema, era se efetivamente o Mariano Nhongo já colocou o seu condicionalismo para que haja espaço de diálogo. Ele disse claramente que não vai entrar em diálogo caso não se apresente este documento. Eu quero perceber o seu posicionamento. penso O que é que o assim, Presidente da República, neste momento... É assim, o chefe do Estado, por várias vezes, diz que mais alguma coisa pela paz. Não custa nada trazer ao público o documento. Se ele é pela paz. E nós, o que me dói é que nós não estamos em condições de sustentar. Jorge, eu penso que está devagar Fala. muito. Primeiro, acerca do documento. Nunca nenhuma entidade oficial deste país apareceu a falar sobre este documento.
Qual dos documentos? Nunca. A não ser que o Pelé e o seu presidente tenham visto esse documento. Tenham visto esse documento, mas nunca. Então, se o Nhongo está pela paz, o presidente já deu o passo. O presidente já deu o primeiro tiro, a mostrar que está interessado que o seu povo vive em paz e harmonia. Perante todas as situações, perante todas as agressões, todas as matanças, todo o retrocesso que o Nhongo está a criar naquela zona, o presidente abriu o seu coração, abriu o peito e disse: vou chamar este moçambicano para vir dialogar comigo para terminar aquelas situações. O presidente deixou todo o orgulho, porque neste momento o Nhongo é um bandido armado. É um bandido que devia estar a ser perseguido. Mas mesmo assim, o presidente disse às forças de defesa e segurança: não o persigam. Que ele venha para falarmos. Vamos dialogar, porque eu sou pelo diálogo. Para ele vir me apresentar os pontos que tem e resolvermos para que o nosso povo viva em paz. O presidente, quando faz isto, não demora, está a colocar condicionalismo. Será que está interessado mesmo com a paz? Não, mas também o Nhongo pode fazer uma coisa. Está interessado com a paz? Pode credenciar o Davis, o senhor Pelembe, serem mandatários dele, para a partir da manhã irem ter com o presidente da República. Eu penso que se E o presidente vai já mostrar a carta. Vamos colocar condicionalismos. Exato. O presidente teve que parar toda a ação, até judicial, contra o Nhongo. Então, Para o chamar. fim destes 7 dias, a caça continua. Com certeza. É um bandido armado. Está sendo dada oportunidade para vir à mesa de diálogo. E provavelmente ele podia dizer ao chefe do Estado: eu estou a pedir para me amnistiar, estou a pedir para não sei o quê, para que a situação dele volte em conformidade, em vez de estar a matar a população. Não, mas dizem que ele prometeu que ia mandar os seus mandatários. Estamos a esperar. Agora, estamos a esperar. Se esses mandatários é Pelembe ou eu Davis, que ele o diga, pode falar lá para a TVM, para Miramar, para STV e dizer isso. Já começam a publicar documentos, começam até a fazer termos de referência. Sim, então pronto, pode indicar esses. Estão unidos, né? Não estamos unidos. Muito obrigado, estimado telespectador. Voltamos quinta-feira com mais debates. Infelizmente, só debatemos acerca de 2 temas. E para a próxima quinta-feira trazemos mais proposta. Obrigado, Folo. Obrigado, Augusto Pelema. Obrigado também, António Muxanga. São assuntos extremamente quentes, obviamente. Esperamos que o caro telespectador tenha se debruçado de algumas opiniões levantadas aqui. Porte-se bem, previna-se então da Covid-19. Até quinta-feira.